tudo bom? Hoje, um vídeo especial e vou fazer uma apresentação aqui sobre kick perfurando. Muita gente tem conversado comigo e pediram para falar sobre este tema. Logicamente que é um tema que muita gente faz muitos cálculos no curso de Well Control e eu quero deixar aqui um conceito para ficar bem mais fácil, bem mais suave essa parte aí, né? Então vou controlar um poço em kick sem fazer cálculos, só somar ou subtrair. Eu, Manuel Leite, te digo que é possível você controlar um poço. Logicamente, não quero dizer que você não deve fazer o curso. Você deve fazer o curso, aprofundar seus conhecimentos e aprender todos os cálculos e como é que você faz o controle também na parte teórica. Tá bom? Mas hoje a gente vai fazer na parte prática. Eu, Manuel Leite, digo, vou controlar o kick sem fazer nenhum cálculo. Tá bom? Método do sondador. Na prática, retirada do gás do poço. Primeira circulação. A gente tem ali, após a ocorrência do kick, tem que deixar estabilizar as pressões. Beleza? Então vou ter que definir minha SIDPP, que é a pressão que vai ficar estabilizada após o fechamento do poço. E eu vou ler no meu manômetro do interior, manômetro onde eu faço o bombeio de fluido. Vou definir minha SICP, que é o manômetro que eu tenho lá na parte do choque, a parte do anular, que vai medir a pressão do anular. Mas eu tenho que ter antes as informações prévias. Então, antes de eu pegar meu turno, eu vou ter que tomar nota, saber qual é a minha pressão reduzida de circulação a 30 SPM, por exemplo. Todo sondador faz isso. Todo dia, primeira conexão, vai lá. Tem muitos que nem fazem a conexão, já tira logo sua PRC. Então você faz lá 30 SPM e anota quanto é a sua pressão reduzida de circulação. Aquela velocidade, aquela vazão que você está bombeando o poço, vai te registrar ali as perdas de cargas que deu em seu sistema. Tá bom? Então, normalmente você faz isso com o poço justamente aberto, não tem problema, porque se você tem um registro uma vez da sua perda de carga na linha do choque, você já sabe quanto é essa pressão, a perda de carga da linha do choque. Mas eu não vou utilizar isso. Eu não quero utilizar isso. Eu só quero utilizar as informações prévias que eu tenho, que é a pressão reduzida de circulação, e eu vou utilizar isso, que é com poço aberto mesmo, certo? Um poço aberto, eu circulo a 30, depois eu explico por quê, e vou ter a informação do meu volume do anular, lá do fundo até a superfície da parte de anular, quantos barris eu tenho. Feito isso, então vou fazer a minha primeira circulação, vou tirar o gás do poço e vou combater esse kick. Beleza? Estamos prontos? Vamos falar. Conceito 1. Condição estática antes do kick. Você está com o poço, com um peso de lama lá. Se você parar a circulação, fechar esse poço,
suas pressões vão ser zero, tanto no interior quanto no anular. Beleza? Essa é a condição estática. Mas se você tem um kick, veja lá no gráfico, volume, você teve volume ganho no total. Então quer dizer que já é um indício do seu kick e você já sabe ali que você teve um kick. Então você vai fechar esse poço. Na condição, eu vou aqui, por exemplo, dar somente isso. 500 PSI aí no interior, que eu vou registrar e vou deixar e vou dizer como é que faz isso. Que eu vou definir minha SI/DPP. E 800 PSI foi a minha pressão estabilizada no anular, no choque. E eu tenho lá as minhas informações que me diz que com 30 SPM eu circulei e deu 300 PSI, minha pressão reduzida. E meu volume anular, 500 barris. Então, até agora foram informações que eu consegui na prática, só olhando os manômetros. Aqui na minha frente, o sondador teve isso. Para eu definir, importante isso, muito importante, para eu definir minha SI/DPP, quando eu fechei o poço, tá? Eu uso uma tabelazinha e vou ter que anotar minuto a minuto as pressões que eu estou lendo nos meus manômetros na minha frente. Então, o primeiro minuto ali é leitura A, leitura B. E eu vou fazer uma diferença da segunda leitura com a primeira e assim por diante. A terceira com a segunda. E vou fazendo essa diferença até que eu chegue numa constante que eu vejo que essa diferença ela se mantém entre uma leitura e outra, para eu definir minha SI/DPP. Isso é muito importante. Então o sondador tem que, assim que fechar o poço, ele tem que começar a registrar isso. Tá bom? E a mesma coisa você faz para o choque, mas eu não coloquei aí porque no conceito que eu quero dar para vocês, que isso aí não vai ter tanta influência não. Então, outro conceito é a condição dinâmica. Então, a gente viu no estática, agora a condição dinâmica, que vai ter que entrar aí as perdas de carga no sistema. Tá bom? Então, a minha pressão que eu devo circular, esse poço, vai ser a minha SI/DPP, que eu vi lá que eu consegui com aquela leitura, mais a pressão reduzida de circulação. Tá? Vocês viram que eu coloquei ali a ponto verde, porque eu peguei um ponto acima do início da estabilização, que vai me dar uma segurança. Tá? Vai me dar uma pressãozinha de segurança para eu circular aí. Beleza? Apesar de que eu ter ainda outras perdas de carga que vai estar a meu favor na hora de circular esse kick. Isso é conceito, gente. Não quero dizer que você tem que abandonar o curso do Control, já sabe tudo. Não, isso é conceito. Então você tem que fazer o curso do Control para aprender mais a parte de pressões quando você circula um gás, onde está atuando e que pressão está chegando lá. Beleza? Vamos lá agora, mais um. Então já defini a minha pressão que eu vou circular esse poço. Que eu disse a você que era muito simples. Eu tinha a pressão reduzida, a pressão que deu lá a mais, 500 PSI foi a pressão a mais, a formação em cima da minha pressão hidrostática. 800 PSI, então defini minha pressão inicial de circulação. Praticamente já estou tranquilo. Então vou manter agora, vou ligar a bomba, controlar ali devagarzinho. Vou entrar com a bomba e controlando
para eu chegar ali e manter esses 800 PSI o tempo todo que eu estiver bombeando aí nessa circulação. Primeira circulação. Vou bombear ali os 500 barris do volume anular, só controlando no choque, abre e fecha, e minha bomba está lá com a vazão constante. Análise gráfica. Tá tranquilo, ó. A linha azul. Tá, a linha azul. Essa é a minha pique. Foi aquilo que eu falei. Eu vou ter que manter constante. A linha reta lá, ó. Todo o tempo. As outras pressões, as outras que estão ali acontecendo, que você está vendo no gráfico, SICP, pressão na sapata, o que está acontecendo, o que está mostrando no gráfico, vão acontecer naturalmente. Só eu fazendo isso. Vai subir, depois cair, né? Pressão na sapata vai subir, depois vai se manter constante, depois que passar da sapata, essas coisas todas. Então tá aí. Fácil. Pique. Pressão reduzida. Mas esse DPP morreu. Vou tirar o gás. Expulsei o gás. E aí eu posso parar a bomba e fechar meu poço devagarzinho. E eu tenho que ler SIDPP agora que foi lá. SICP, as mesmas pressões. Tem que bater igual lá o que deu inicialmente. 500 PSI, que foi a pressão a mais da formação em cima da minha hidrostática. Tá bom? Então, primeira circulação eu fiz, sem fazer cálculo nenhum, na prática. Beleza? A gente vai ter outro vídeo, vou mostrar fazer a segunda circulação na prática, sem fazer cálculo também, e como é que eu vou definir todas as minhas pressões de circulação. Beleza? Tudo bom? Fique com Deus. Obrigado, compartilhe o canal, comente, deixe seu like, esteja à vontade. Este canal é nosso. Eu espero ver vocês na próxima vez. Um grande abraço. Até mais! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that